pelo YouTube. Que a paz e a graça de Jesus esteja com você. E mais uma vez aqui para a gente recapitular essa lição, que essa semana nós vamos falar sobre dons, a lição 6, possibilidades ilimitadas. Espero que a sua semana tenha sido boa, a minha foi boa. E a sua, José, como é que foi? Como é que você está? Minha semana foi boa também, graças a Deus. Só tenho a agradecer por estar mais um sábado aqui com vocês, estudando, recapitulando a lição. E agradecer por Deus ter nos guiado até aqui, né? Ter nos concedido todos esses sábados com saúde, com proteção, para que a gente pudesse, mesmo nessa pandemia, estar com um pouquinho mais perto dos irmãos, né? Com essa comunhão que a gente perdeu no meio dessa pandemia, né? Então, só tenho a agradecer a Deus por essa semana e por estar aqui mais uma vez. Amém. Douglas, como é que foi sua semana? Graças a Deus, tudo tranquilo. Só tenho a agradecer por estar aqui com vocês mais uma vez para a gente meditar na Palavra de Deus. Amém. Antes da gente ler o verso principal dessa semana, eu vou pedir para o Douglas fazer uma oração. Senhor Deus, te agradecemos porque mais uma vez o Senhor nos dá a oportunidade de aprendermos sobre a sua Palavra. Te suplicamos a tua presença nesse momento, que o Senhor possa nos capacitar para que assim possamos compreender os seus ensinos, Pai. Te agradecemos por esse teu santo sábado, te agradecemos por essa semana abençoada que o Senhor nos deu e que possamos, neste dia, desfrutar da tua santa presença, não só hoje, mas por todos os dias de nossa vida até a sua volta. Te pedimos isso com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Amém. E o nosso verso principal está lá em 1 Coríntios, capítulo 12, no verso 11. 1 Coríntios, capítulo 12 e o verso 11. O verso diz assim: Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. José, existe ponto positivo em ter pessoas com diferentes dons e personalidades? Sabemos que ninguém é igual, né? Com certeza, né? Aliás, a gente pode comparar uma engrenagem, né? A Bíblia compara o corpo de Cristo, mas a gente pode comparar uma engrenagem, né? Imagina se você abre um relógio e ele tem as mesmas peças. Será que ele funcionaria do jeito que era para ele funcionar, né? Quando você abre um relógio, você vê que tem peças menores, tem a bateria, tem o mostrador, tem os ponteiros. Então, cada um tem uma função para fazer o relógio funcionar. Então, assim é o corpo de Cristo, a igreja, né? Cada um tem uma personalidade, um dom, que juntos fazem o corpo de Cristo funcionar, fazem a igreja funcionar e ser relevante, né? Então, existem muitos pontos positivos para a gente tirar da diversidade de personalidades e dons que existem dentro da igreja, né? Não sei se existe um ponto negativo nisso. Douglas, a Bíblia compara a igreja e todo esse plano da salvação ao corpo humano. Que relação que existe entre os cristãos e a estrutura do corpo humano? É interessante porque se você vai lá para 1 Coríntios capítulo 12, a partir do versículo 12 ali, né, Paulo ele faz uma analogia, né, em relação às partes do corpo. Ele diz que o corpo ele tem diferentes partes, mas todas elas trabalham para benefício do mesmo corpo. Então ele diz assim, imagine o que aconteceria se todas as partes do corpo quisessem ser os olhos, né? Então como que a gente iria andar, como que a gente iria ouvir? Então é mais ou menos isso, existem várias funções dentro da igreja, né? E a Bíblia refere a igreja como sendo o corpo de Cristo, né? E não a igreja a construção, mas a igreja é o povo de Deus. E a Bíblia diz que o corpo de Cristo ele é composto por várias partes, assim como o nosso corpo é composto por várias partes. Da mesma forma, a igreja ela é composta por várias funções. Então, as pessoas elas desempenham várias funções e são funções diferentes. Obviamente, algumas funções elas têm mais notoriedade que outras, mas não significa que elas sejam mais importantes que outras. Por exemplo, nós aqui temos a função de falar da palavra de Deus. Mas se não fosse pela sonoplastia, que tivesse transmitindo o que a gente está falando aqui, a gente não poderia falar para as pessoas que estão em casa. Então, por mais que o nosso trabalho, a nossa função aqui seja falar de Deus e seja uma função importante,
e seja uma função de mais notoriedade do que a sonoplastia, porque a sonoplastia, às vezes as pessoas nem se lembram muito da sonoplastia, ainda assim a sonoplastia é extremamente importante. Não é inferior do que a nossa função, porque é através da sonoplastia que a gente consegue essa transmissão, por exemplo. Então, o que acontece? Imagine se se a sonoplastia quisesse também pregar. Aí não haveria sonoplastia, né? A gente teria dificuldade para falar, para transmitir. Imagine se todo mundo quisesse cantar apenas. E aí não teria ninguém para pregar. Então, é essa a questão. A Bíblia, Paulo ele vai dizendo, né, que existem várias funções de capacitação, mas todas essas funções, elas trabalham para benefício da igreja. Da mesma forma que existem várias partes do corpo, mas todas as partes do corpo, elas trabalham para benefício do mesmo corpo. Então, o pé, ele pisa, as pernas trabalham para andar, já a mão trabalha para pegar e tal, para dar equilíbrio. Então, cada um tem a sua função, mas isso não faz delas, digamos assim, inferiores umas às outras. Tanto que ele faz, né, até uma analogia, ele diz, né, você vai sentir falta de uma parte do seu corpo, por mais que você não a use tanto. Né? Vamos supor, você pega o dedo mindinho, o anelar, dedos que você não usa tanto, assim, digamos assim. Mas você ainda assim vai sentir falta do corpo. Então vai fazer falta. Então, da mesma forma, as funções. Por mais que algumas funções elas não sejam tão lembradas assim, porque são funções de bastidores, digamos assim, ainda assim são funções muito importantes e fazem falta quando não tem dentro da igreja. Muito bem. O que seria de nós sem a sonoplastia, né, sem a multimídia nesses tempos de pandemia? Aproveitando esse gancho aí, essa resposta, José, existem dons melhores que outros? Tipo, às vezes a gente fica achando que o dom que a pessoa tem, por exemplo, cantar, pregar, dons que aparecem mais, são melhores. São melhores? Existe isso? Essa palavra ela é complicada, porque quando a gente fala melhor, assim, nos dias de hoje, a pessoa pensa que o seu é pior que o meu. Então, eu estou acima de você. Na verdade, pelo dom da pessoa aparecer mais, não significa que existem dons melhores do que os outros. Né? A Bíblia ela dá um exemplo. No capítulo 14, fala: o dom de profecia é superior ao de línguas. Só que ela explica o porquê ela está dizendo nesse momento que é superior. Porque o dom de profecia ele edifica a igreja. E eles estavam com dificuldade de entender o dom de línguas, mas estavam impressionados, né? Imagina naquele momento, eles falando em línguas, alguns poucos, e o resto pensando assim: não, por que eu não posso falar também? Eu também quero falar. E daí Paulo explica: não, mas o que adianta ficar falando se não tiver ninguém para interpretar? Então, tem que ter alguém para interpretar, com um dom para isso, tem que ter alguém para falar, com um dom para isso, e ele explica que o dom de profecia, porque ele edifica a igreja, ele é superior por causa disso. Só que não quer dizer que ele é melhor que o outro. Não quer dizer que, porque ele é melhor, talvez as pessoas pudessem entender: então, se ele é melhor, então só vamos ter o dom de profecia, não vamos fazer o dom de línguas. Não vamos ter o dom de línguas, né? Então, não quer dizer que ele está acima, mas quer dizer que ele aparece um pouco mais, né? Imagina, que nem o exemplo do corpo humano que a gente falou agora, né? Eu acho que o exemplo da estrutura do corpo humano é perfeito, né? Os ossos. Se a gente for pensar, esses dias eu estava lendo uma matéria que diz que as pessoas que não têm alguns dos dedos dos pés, elas perdem o equilíbrio. Por exemplo, o dedão. Se uma pessoa não tem o dedão do pé, ela perde o equilíbrio muito fácil. Então, quer dizer, a gente nem repara nisso quando a gente pisa no chão, é automático, né? Mas se falta um dedão para uma pessoa ali, ela perde o equilíbrio. Então, imagina na igreja, né? Os olhos no corpo humano têm uma função importante. Eles veem, a boca também, talvez a mais importante. Mas e se você... Não sei se você já quebrou uma perna, não sei se o Douglas também já passou por isso, mas a pessoa que quebra uma perna, ela fica meses e meses praticamente se locomovendo com ajuda. Então, e você às vezes nem no dia a dia nem dá valor para a sua perna. Só que isso a gente sente muito quando a gente perde irmãos da igreja, que realmente fazem a diferença, ou quando um irmão da igreja ele se muda para outra cidade, a gente vai e sente a falta dele mesmo.
Só que talvez a gente nem tenha reparado que ele estava fazendo diferença ali no lugar que ele estava, né? Então a gente só vai perceber que cada um tem uma função diferente e nenhum é melhor que o outro quando talvez aconteça a ausência desse irmão ou dessa pessoa. E a gente sente isso muito pela pandemia, né? A gente está aqui fazendo lição de escola sabatina, está tendo culto, mas não é a mesma coisa, né? Porque às vezes as pessoas pensam assim, mas não vai mudar muita coisa eu ir para a igreja ou não. Mas vai sim, porque o irmão na igreja ele tem uma função diferente. Ali na frente tem os diáconos, tem as diaconisas, tem os anciãos que ajudam, tem lá em cima a escola sabatina. Então, a engrenagem vai funcionando. Não é só aqui a escola sabatina nossa e o culto do pastor, né? Então, cada um tem uma função e nenhuma é melhor que a outra. Eu acho que todos nós temos que contribuir para que essa engrenagem gire, né? É verdade, faz falta quando o corpo está reunido aqui, né? Essa saudade que a gente sente. Eu vou fazer 2 perguntas aqui para vocês dois. Como os dons são distribuídos e existe critério para a distribuição dos dons? Quem quer começar? Os dons, eles são distribuídos, tem 1 Coríntios capítulo 12, verso 11, né? O capítulo 12, desde o versículo 1, ele fala sobre os dons de capacitação. O versículo 7, ele fala, né, sobre os dons de capacitação. O versículo 7, ele diz, a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Então, primeira coisa, os dons do Espírito, eles são dados com um fim proveitoso, ou seja, com um objetivo. Não é simplesmente porque, tem um dom aqui e tal. Não, é um objetivo, e esse objetivo é pregar a palavra de Deus, com os diferentes dons. Então, a pregação do Evangelho, ela tem, o dom ele é dado para esse objetivo, com esse fim específico. E aí o versículo 11, ele diz assim, mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Então, o dom do Espírito Santo ele é dado com objetivo. Quem dá esse dom é o Espírito Santo e ele faz da maneira que ele achar melhor. Então, o Espírito Santo é quem vai decidir que dom ele é melhor e ele é primordial ali para aquela situação. E exemplo disso é Atos 2. Né? Não quer dizer hoje que se eu for batizado pelo Espírito Santo, isso não quer dizer que eu vou falar em línguas. O fato deles falarem em línguas no Pentecostes significa que era um dom necessário para a pregação do Evangelho naquele momento. Então o Espírito Santo ele vai conceder o dom e ele vai conceder o dom que ele achar melhor para aquela situação. Então, naquele caso, o melhor dom para aquela situação seria o dom de línguas, porque haviam pessoas que falavam línguas diferentes, né? Mas aí quem decide isso é o Espírito Santo, né, da maneira que ele achar melhor. Não existe critério, como o Douglas falou, né? Acho que o único critério é você dar o passo de fé e entregar a vida a Jesus, né? Tem gente que acha que o dom ele vem só na hora do batismo, né? Mas o dom também ele pode ser desenvolvido durante a sua vida, durante a sua caminhada cristã. E eu acho legal separar aqui uma coisa interessante que eu não sabia até pouco tempo atrás, que é a diferença entre dons e talentos, né? Porque talvez você chegue na igreja, você aceite Jesus, mas você tinha o talento de tocar instrumentos musicais, e você tinha talento de fazer uma arte gráfica, ou trabalhar na sonoplastia, editar vídeos, e você já tinha esse talento. E você usa esse talento agora na obra de Deus. E dom, ele é um presente que Deus dá para você. Então, eu acho isso muito interessante de separar, porque o dom, ele talvez você não saiba que você tem aquele dom, mas Deus ele te concedeu e você, por exemplo, eu não gostava muito de falar em público, mas quando eu comecei a pregar, eu comecei, nossa, mas espera aí, quando eu termino de falar, parece que eu falei bem. E aí eu comecei a desenvolver e comecei a perder a vergonha e aí eu desenvolvi esse dom que Deus deu para mim. Então, por exemplo, cantar. O Douglas, ele chegou na igreja pregando e depois estava cantando. Eu falei, nossa, eu queria cantar também, mas não deu muito certo. Então, quer dizer, a gente começou no coral, daqui a pouco ele estava cantando sozinho aqui na frente, entendeu? Você vai desenvolvendo esse dom que Deus ele te dá. Então, não existe critério. Eu acho que o critério, realmente, se existisse critério,
é você dar esse passo de fé, entregar a vida a Jesus, que com certeza os dons vão ser concedidos. Basta você descobrir quais são, né? Muito bom. O José levantou uma questão, eu queria que o Douglas respondesse para a gente. Existe relação entre o batismo e os dons? Como isso acontece? Na verdade existe. A gente for aqui, para Atos. Deixa eu abrir lá no livro de Atos, capítulo 2. Atos capítulo 2, versículo 38. Atos 2, 38, ele diz assim, Respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Né? Então, a palavra de Deus diz que quando eu sou batizado em águas, eu recebo, né, o dom do Espírito Santo. Então, eu recebo o batismo com o Espírito Santo e Cristo é um exemplo disso. Né? A Bíblia diz que quando Cristo ele é batizado em águas, o Espírito Santo desce sobre ele. Então, quando ele é batizado em águas, ele recebe também o dom do Espírito Santo. Por quê? Porque é o Espírito Santo quem capacita para o ministério. Né? Quando a pessoa ela é batizada, ela aceita Cristo como seu Salvador e faz essa demonstração pública através do batismo, essa pessoa agora ela nasce no reino de Deus não só como um cristão passivo, né? Ela nasce no reino de Deus como um cristão ativo. Ou seja, ela tem a missão de pregar o Evangelho. Talvez não como nós aqui, falando especificamente, mas aí vai depender dos dons, como o Zé falou. Aí ela precisa descobrir o dom dela. Só que então, a pessoa, quando é batizada em águas, ela recebe o dom do Espírito Santo para que ela inicie o seu ministério, assim como foi com Cristo. Né? Então, para eu receber o dom do Espírito Santo, eu preciso ser batizado em águas. Essa é uma regra bíblica. Pode haver exceções? Pode. Mas a gente precisa ir pela regra. Né? A regra é a base que a gente tem. Então, quando eu sou batizado em águas, eu recebo o batismo com o Espírito Santo, ou seja, a capacitação pelo Espírito Santo para que eu possa desenvolver, para que eu possa pregar a palavra de Deus de diferentes formas. E isso vai depender do dom que me foi dado. Né? Muito bem. Você falou para a gente que havia necessidade do dom de línguas no tempo dos apóstolos, né? E eu queria perguntar para o José, qual que é o propósito dos dons, José? Existe essa... por exemplo, nossa igreja está precisando de certa questão, certo dom. Aí existe esse propósito de Deus de trabalhar através do Espírito Santo nos membros para que esse dom exista e contribua para a igreja? Isso é interessante, porque isso existe, na verdade. Deus ele trabalha e ele dá os dons conforme a necessidade do seu corpo, né? Conforme a necessidade da igreja. É interessante porque se a gente olhar na igreja hoje, ou olhar nos primeiros discípulos, isso acontece assim muito, muito frequentemente. Você pode perceber que cada dom ele tem um propósito, ele não é dado assim à toa. Agora você vai sair curando, mas aleatoriamente, sem nenhum propósito. Então, não existe isso, né? Cada dom ele é dado por um propósito. Por exemplo, quando foi concedido o dom de línguas para os discípulos, ia acontecer o Pentecostes, e tantos dias para frente, e eles estavam ali unidos em oração, e aí Deus concedeu, o Espírito Santo concedeu o dom de línguas para eles. Tinha um propósito muito claro e você pode ver isso na Bíblia. Por exemplo, o propósito, o dom de cura. Quando Paulo ele curava e quando Jesus ele curava, com certeza aquilo ali tinha um propósito muito grande. Porque quando você cura uma pessoa, imagina você chegar para um paralítico hoje e falar para ele levantar no meio de uma multidão de pessoas. Se isso não tiver um propósito, eu não sei o que tem, né? Então, aquilo tudo que Jesus fez, os seus milagres, os dons que ele desempenhou aqui na Terra, todos tiveram um propósito. E na igreja hoje também. Por exemplo, se uma igreja está com problemas financeiros, por que Deus não concederia dom a uma pessoa que ela manejasse o dinheiro da maneira correta e fizesse contas, fizesse orçamentos, e para que a saúde financeira da igreja caminhasse bem? Então, porque se uma igreja está com problema na asa ou na sonoplastia, por que Deus não concederia dom para uma pessoa vir ali dar dicas de sonoplastia e arrumar a sonoplastia, né, para que a mensagem seja transmitida da melhor maneira? Enfim, Deus ele trabalha com as pessoas e trabalha com os dons das pessoas. Então,
assim como a gente faz parte dessa engrenagem, Deus ele é o mantenedor dessa engrenagem, né? Ele, mais do que nós, quer que esse corpo ele ande perfeitamente, né? Então, Deus tem um propósito, que é pregar o evangelho, como o Douglas falou. Então, ele vai usar os dons da gente com um propósito e, com certeza, sempre com propósito. Nunca sem ele, né? Muito bem. Douglas, queria perguntar aqui, os dons de cura, como o José falou, profecia e línguas podem ser utilizados hoje? Pode acontecer de aparecer aí os dons de profecia, por exemplo, ou de línguas novamente nos nossos dias? Se a gente for para Atos capítulo 2, quando ele fala sobre a descida do Espírito Santo, né, a versículos 17 e 18, ele diz que nos últimos dias haveriam pessoas que profetizariam, né, pessoas que teriam visões, ou seja, pessoas que ainda teriam esses dons de capacitação. Existem algumas pessoas que dizem que nós não acreditamos mais no dom do Espírito Santo. Não é que nós não acreditamos no dom do Espírito Santo. Tem algumas pessoas que falam, vocês não acreditam no dom de línguas mais. Não é que a gente não acredita. A gente acredita. A gente acredita que, inclusive, isso ainda possa acontecer. A questão é que isso só vai acontecer se for necessário. Vamos pegar o exemplo do dom de línguas. Pode ser que aconteça? Pode. Mas vamos analisar aqui. Hoje, as pessoas que vão para campos missionários que falam outro idioma, o missionário hoje ele tem que falar o idioma para onde ele vai. Entende? Então ele já aprende esse idioma. Então qual é a necessidade do dom de línguas nesse momento? Nenhuma. Porque ele já está aprendendo, ele já sabe a língua que ele vai falar. Agora, pode ser que isso ainda aconteça? É claro que pode. O Espírito Santo ainda pode fazer isso. Da mesma forma que o Espírito Santo ele pode dar dom de curar? É claro que pode. A gente tem testemunhos de adventistas que testemunharam o dom da cura. Então isso pode acontecer? Pode. Tanto profecia pode, inclusive a gente acredita que Ellen White ela foi uma profetisa, né? Não só por isso, mas ela atende aos critérios bíblicos de um profeta verdadeiro. Então, isso pode acontecer? Pode. Né? Obviamente a gente tem que levar em consideração certos pontos, como eu falei. O Espírito Santo ele dá o dom como ele acha melhor e quando é necessário esse dom. Então, não é assim, fui batizado, tenho o dom de curar agora. Não é assim que funciona. Então, o Espírito Santo ele vai dar um dom específico para aquele momento e para glorificar Deus naquele momento. Então, quem vai saber disso é o Espírito Santo. Então, mas não significa, pode sim, a Bíblia diz, né? Eu estaria mentindo se isso não pudesse acontecer, porque Atos 2, 17 e 18 dizem que nos últimos dias, ou seja, nos nossos dias, isso ainda aconteceria. Todos os dons têm um propósito, como o José falou, mas, por exemplo, o dom de cura também, a pessoa tem que ter fé, né? Jesus sempre falava isso quando curava. Com certeza, né? A pessoa ela precisa crer, não só o curado, mas também quem está sendo usado como ferramenta pelo Espírito Santo precisa crer também que a cura vai acontecer, né? Muito bom. Como posso saber qual é o meu dom, José? Às vezes eu tenho um dom, mas eu não sei. Como que eu faço para saber? Isso é interessante, né? Eu acredito que a melhor maneira é testando. Quando você entra para a igreja, tem muitos ministérios para você trabalhar. Lógico que é interessante porque Deus ele concede o dom justamente na área que você já tem mais afeição, né? Se você gosta de tecnologia, você vai ter mais afeição pela sonoplastia, vamos dizer assim. Não que você não possa testar para cantar, não que você não possa testar para pregar, mas você ir testando, você fala, eu gosto de falar, ou eu gosto de cantar. Eu já me imaginei cantando um dia. Por que você não testa, né, na igreja? Por que você não vai no ensaio do coral? E talvez você goste daquilo e você não soubesse que gostava tanto, né? Talvez você desenvolva, né? Talvez você desenvolva e talvez Deus tenha concedido esse dom para você e você vai testando naquilo que você mais gosta, né? Se você gosta muito de ajudar o próximo, é lógico que todos nós temos que gostar disso, mas de uma forma especial. Por que você não olha com olhos diferentes para a asa? Se você gosta de ser organizado, de trabalhar com planilhas, por que não pensar na tesouraria para organizar? Lógico que cada departamento precisa de uma pessoa capacitada. Então, Deus ele quer que a gente desempenhe os nossos dons. E eu acho que a melhor maneira da gente saber os nossos dons não vai vir uma voz falando, o seu dom é esse aqui. Então, a melhor maneira é a gente ir testando. A gente conhecer os ministérios da igreja, a gente conhecer a escola sabatina, a gente conhecer
o Ministério da Criança, e a gente ia olhando os ministérios e falando, nossa, me identifiquei mais com esse, eu acho que eu vou testar. E daí você acaba desenvolvendo o seu dom e quando você vê, você já está influenciando outras pessoas a desenvolver o dom e é um ciclo, né? Inclusive, até no meu testemunho mesmo, quando eu fui batizado, eu fiz o estudo bíblico, então eu fui batizado e quando eu fiz o estudo bíblico eu aprendi o que o Zé falou. Eu aprendi que eu tinha que buscar descobrir qual é o meu dom. Então, através do estudo da Bíblia, eu descobri que eu tinha que ir tentando fazer várias coisas para descobrir qual seria o meu dom. Então, e eu era como o Zé, eu não tinha facilidade para falar com as pessoas, para falar em público. Misericórdia, eu era daquela pessoa que chegava visita em casa, eu ia para o quarto para não falar com as pessoas. Mas aí, quando eu fiz o estudo da Bíblia, aprendi que eu tinha que tentando fazer as coisas para descobrir o que eu tinha mais facilidade, qual era o meu dom para eu fazer isso em nome de Jesus. Então, aí teve a oportunidade de eu participar da Missão Caleb. Eu fui, mesmo não tendo facilidade para falar, eu fui. Aí eu comecei a dar estudo bíblico. Aí logo depois eu tive a oportunidade de pregar, eu aceitei. Porque assim, é muito simples. Na oportunidade do Caleb, eu podia, por não ter a facilidade de falar, eu podia muito bem dizer, não vou, não quero. Na oportunidade que me foi dada de pregar, por ter vergonha de falar em público, eu podia ter dito assim, não vou. Só que aí eu estaria limitando o Espírito Santo na minha vida. Então, o que acontece? Basta você dizer sim. Você tentar. Pode ser que você vá pregar e dê tudo errado, pode ser, mas amém que você tentou, para você descobrir o seu dom. E hoje eu vejo que se eu tivesse recusado a oportunidade da Missão Caleb, talvez se eu tivesse recusado aquela oportunidade de pregar, talvez eu nem estaria aqui hoje. Então eu reconheço que isso me ajudou, me fortaleceu muito. E a questão da música é a mesma coisa. Quem me conhece sabe que eu nunca cantei. Quando fora da igreja eu nunca cantei. E só no chuveiro, claro, mas nunca cantei. Mas quando eu entrei para a igreja e apareceu a oportunidade de participar do coral, eu me fiquei meio assim, né, pensando, não sei se vou e tal, mas eu me lembrei do que eu tinha aprendido no estudo bíblico. Você tem que buscar fazer várias coisas para saber qual é o seu dom. E eu fui para o coral, e eu descobri que eu tinha uma certa facilidade para cantar. Hoje confesso que eu canto mais no chuveiro, não tenho cantado tanto, né? Inclusive hoje à tarde tem um J musical, né? Mas então eu percebo que essa também é a minha facilidade, mas eu só descobri isso porque eu fui tentando. Então a gente tem que tentar. E sabe, Deus ele vai dar muitas oportunidades para a gente descobrir qual é o nosso dom. O problema é que muitas das vezes aparecem oportunidades e por vergonha ou medo a gente diz, não quero. Né? Tem a oportunidade de pregar, a pessoa fala, não quero. Tem a oportunidade de fazer uma visita, a pessoa, não vou, tem vergonha. Entende? Então a gente acaba limitando o Espírito Santo. Então a gente precisa aceitar. Tenta uma vez, duas. Aí se você vê que não dá mesmo, aí tudo bem. Mas é importantíssimo tentar, como você falou, isso é fundamental. E Deus, ele mostra para você que você está desenvolvendo o seu dom. Eu lembro quando o Douglas, a gente foi para a Missão Caleb de Gramadão, quando a gente estava ali perto do bebedouro, ele falou para mim, você vai na Missão Caleb? Eu falei, não sei se eu vou. Ele, vamos, senão eu não vou ter ninguém para conversar. Daí o Douglas ele era recente-chegado na igreja, né? E ele não participava tanto assim no PG, nessas coisas assim, e a gente estava começando a ser amigos, né? E aí a gente foi para a Missão Caleb e ele começou a dar estudo bíblico, eu falei, nossa, ele está indo muito bem no estudo bíblico, né? E Deus confirmou que esse era o dom dele porque o estudo dele decidiu pelo batismo logo na primeira Missão Caleb que ele fez, né? Então Deus ele confirma que você está indo certo no seu dom. E se você começa a cantar e você fala, nossa, as pessoas estão gostando de me ouvir cantar e estão me elogiando, Deus vai confirmando que você está no caminho correto, né? Então, não custa a gente tentar, né? Deus ele sempre vai conceder o melhor para os seus filhos. Muito legal esses testemunhos aqui. Eu acho que todos nós, né, quem me conhece também sabe que eu sou uma pessoa, não sou uma pessoa extrovertida, eu sou quieto, sou tímido, mas através desse trabalho da gente aqui, através de falar de Deus para as pessoas, parece que Deus vai desenvolvendo algo que não é nosso, né, mas é de Deus mesmo. Eu queria que você falasse, José, sobre a ASA. Você falou da ASA. Pode falar para os irmãos que não conhecem a ASA, o que seria essa ASA? A ASA é a Ação Solidária Adventista, que ela é estabelecida em todas as igrejas adventistas que, pelo menos, deveriam ter o departamento da ASA. Eu acredito que todas tenham,
por mais que algumas funcionem melhores do que as outras, mas todas têm o departamento da ASA, que é um departamento que ela auxilia nas pessoas que têm necessidade, ou seja de higiene, seja de alimentação. Então, é um departamento que é sustentado basicamente pelos irmãos. Várias vezes por mês também acontece a arrecadação de alimentos, em que os irmãos eles trazem os alimentos que estão em falta na ASA e é reposto, e a ASA ela monta cestas básicas, ela vai em mercados, pede doações, ela faz, enfim, é um trabalho muito grande que a ASA movimenta. Principalmente a nossa ASA aqui de Capão Bonito, ela tem feito um trabalho muito bom nesse auxílio às pessoas, porque vez ou outra vem uma pessoa na porta da igreja e fala, olha, eu estou precisando disso, daquilo, ou às vezes um irmão da igreja foi fazer uma visita, ele vê que a pessoa está necessitada, ele liga para a ASA e fala, tal pessoa assim, assim, assado, está precisando, será que a ASA tem? E a ASA vai estar disponível para ajudar, né? Ou roupas, cobertores, enfim, a ASA trabalha para ter cada vez mais coisas para auxiliar quem precisa realmente. E nesse momento de pandemia, a ASA tem trabalhado muito, né? Lógico que nas suas limitações, mas as pessoas elas são necessitadas o ano inteiro, mas nessa pandemia as pessoas muitas pararam de trabalhar, então muitas estão necessitadas. Então a ASA auxilia as pessoas nesse aspecto. As pessoas estão necessitadas de alguma coisa e enfim, não têm a condição de obter, né? Tanto não adventistas quanto adventistas também. Não é uma instituição que ajuda exclusivamente não adventistas. Ajuda todo mundo, né? Então, é interessante dos irmãos saberem sobre a ASA, porque às vezes não sabem o impacto que a ASA tem no restante na imagem da igreja até, né? Então, se você puder fazer uma doação para a ASA, se você puder, quando você puder doar para a ASA, nunca duvide, nunca titubie em doar para a ASA, porque sempre vai ser uma doação bem-vinda e sempre vai ser usada para a obra de Deus, né? Então, a ASA ela tem ela é um departamento que também é mantido por um dom que Deus concedeu, então, com certeza vai ser usado para a pregação do Evangelho também. É isso, exatamente isso que eu ia falar. Ajudar o próximo também é um dom de Deus, né? Então é só entrar em contato pela página do Facebook, algum adventista que você conhece, né, José? Só entrar em contato e falar como é que eu faço para ajudar a ASA, né? Qualquer pessoa que você encontrar da igreja adventista vai saber da ASA. Então, se você entrar em contato com uma pessoa adventista, com um irmão adventista, pode perguntar da ASA que ele vai saber. Até é interessante, eu queria falar um testemunho aqui. A minha mãe trabalha na ASA e a gente foi... Esses dias a gente recebeu a doação da ASA e foi fazer compra de alimentos para montar a cesta básica da ASA, né? E aí a gente estava passando um monte de alimento repetido, né? Um monte de farinha, um monte de trigo, um monte de arroz, um monte de óleo. E a mulher perguntou, para que esses alimentos, né? E a minha mãe passou o CNPJ no final para pegar a nota. Aí a minha mãe falou, para isso, explicou o que é a ASA, explicou que era doação. Ela falou, nossa, mas eu queria ajudar também. Como é que eu posso ajudar? Daí minha mãe passou o número dela e ela ficou de fazer uma doação em dinheiro, porque ela não sabia o que comprar, né? Então você vê que as pessoas, elas às vezes estão com a vontade de ajudar também. Então se você conhece uma pessoa que já manifestou o desejo de ajudar a ASA também, qualquer pessoa pode ajudar a ASA, não só a adventista também, né? Muito bem. Esses tempos difíceis, isso é muito necessário, ajudar o próximo, né? Douglas, haverá um tempo semelhante ao Pentecostes? Será que teremos o Espírito Santo com poder atuando na vida de cada filho de Deus aqui na Terra? Sim, a gente vê em Atos 2, né, o mesmo versículo 17 e 18, ele diz que nos últimos dias as pessoas receberiam o dom do Espírito Santo, né, receberiam uma porção dobrada do Espírito Santo para fazer aquilo que os discípulos fizeram no dia de Pentecostes. Então, obviamente, a gente já tem isso individualmente, né? Mas a Bíblia diz que vai chegar um dia que as pessoas elas vão ter isso ainda mais, né? Ainda mais membros, né? Pessoas que servem a Deus, pessoas que compõem a Igreja de Deus, elas teriam essa capacitação, né? Essa porção dobrada do Espírito Santo e ter poder para fazer coisas grandiosas, para testemunhar de Deus, e é aquele testemunho derradeiro, digamos assim, né? Aquele último testemunho ali antes do fechamento da porta da graça. Então, sim, a Bíblia diz que vai haver uma descida do Espírito Santo,
e vai capacitar de forma especial as pessoas que servem a Deus para que possam testemunhar, e aí varia, né? São vários os dons de capacitação. Mas sim, Atos 2, ele diz, né, que é inclusive um cumprimento, né, de Joel, capítulo 9, se não me engano. Amém. Nós ansiamos por esse dia, né, que vai chegar, onde a chuva será derramada nos filhos de Deus com mais poder. Hoje a gente ainda tem o Espírito Santo, graças a Deus, ele habita em nós, né? Mas, José, nós podemos nos orgulhar dos nossos dons? Aqui a gente responde uma parte do que foi respondido na pergunta número 5, né? Existem dons melhores do que os outros, né? Aqui a gente pode ter a certeza de que não existem dons melhores do que os outros para a gente não se orgulhar deles. Então, a resposta é muito clara, né? A gente não deve se orgulhar dos nossos dons, até porque eles não foram nós que desenvolvemos eles, mas Deus deu de presente para nós. Então, como que a gente vai se orgulhar de um presente, né? Que a gente ganhou? Não tem como, né? Então, a gente pode se orgulhar de uma coisa que a gente fez, ou de um presente que a gente deu, enfim. Mas de um presente que a gente recebeu, como que a gente vai se orgulhar, né? Assim funciona com os dons. Não existem dons melhores do que os outros, porque a gente não pode se orgulhar deles. E é lógico, imagina um pai dando presente para os seus filhos. E o filho reclama do presente, mas eu queria um presente melhor. Olha o do outro. Mas é um presente. Você vai reclamar do presente que você está ganhando, né? Então, isso não existe também com os dons que Deus dá. Não existe melhor que o outro, porque é um presente realmente, e a gente não tem por que se orgulhar disso. Se tem alguma coisa que a gente deve se orgulhar, é de Cristo ter morrido por nós na cruz e ter concedido esses dons para a gente, né? Deixa eu só falar uma coisa aqui. Pode falar. Eu confundi os trechos, eu tinha falado Joel capítulo 9, mas não tem o capítulo 9. Era outro trecho que eu tinha confundido. Pode falar, pode Joel ler pra gente capítulo também. 2, 28 e 29, né? Que ele fala da descida do Espírito Santo. E acontecerá depois que derramarei meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões, e assim por diante, né? Então é Joel 2, capítulo 28 e 29, que eu acabei confundindo com outro trecho lá da Bíblia. Muito bom. E Douglas, para a gente encerrar, o dom precisa ser desenvolvido? Eu acho que aqui a gente já trabalhou alguns aspectos dessa pergunta, mas para encerrar, ele tem precisa? um trecho em 1 Timóteo, capítulo 4, verso 14, que ele nos dá uma dica se o dom ele precisa ser desenvolvido, né? 1 Timóteo, capítulo 4, verso 14. Então, o dom ele é como um músculo, né? Assim como a nossa vida espiritual é como um músculo. O músculo, o que acontece? Se você não exercitá-lo, ele vai atrofiar. Ele vai ficar cada vez menor e cada vez mais fraco, né? Até um ponto que, vamos supor, se você tem com o passar dos anos, né, uma certa idade, e você não faz nenhum tipo de atividade física, vamos supor, os músculos da sua perna eles vão atrofiar. Então vai chegar um ponto que nem andar você vai conseguir mais, quando chega numa certa idade. Então ele diz no capítulo 4, verso 14, ele diz assim: não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Então o que ele quer dizer? Ele diz que a gente não pode negligenciar o dom que a gente recebeu. Se a gente recebeu, a gente precisa cuidar, a gente precisa cultivar, né? A gente precisa exercitar esse dom, né? Tanto que a Bíblia, o próprio Jesus, ele faz uma analogia na parábola dos talentos, né? Então aquele que não cuida dos talentos foi tirado deles e foi dado para outro, né? Então o que cuidou dos talentos, ele multiplicou os talentos. Então, da mesma forma, os dons que Deus dá. Da mesma forma que Deus ele deu um dom, Deus ele pode tirar esse dom e dar para outra pessoa que vai usar. Então, assim, quando eu descobri o meu dom, eu tenho que exercitá-lo para a honra e glória do nome do Senhor. Senão, Deus ele vai tirar esse dom, né, e vai dar para quem realmente use e faça bom proveito dele para a pregação do Evangelho. Muito bem, que tema maravilhoso esse tema, né? Que Deus te abençoe, o nosso tempo já se foi. Que você tenha um feliz sábado, que Deus te abençoe, você e sua família. Obrigado pela paciência, obrigado José, obrigado Douglas. E dentro de instantes teremos uma mensagem do céu vinda para você. Que você tenha um feliz sábado e para encerrar vou pedir para o José orar para a gente. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos porque
Como filhos, nós somos muito gratos a Ti porque o Senhor mandou o Seu Filho para morrer na cruz do Calvário, mas também porque o Senhor nos concede muitos e muitos dons, Pai. E dons que a gente nem merece na causa para pregar o Evangelho, Pai, mas o Senhor nos concede mesmo assim. Que o Senhor nos guie, Pai, a descobrir quais são os nossos dons e também, mais do que isso, a usá-los na Tua causa, usá-los no propósito que é de pregar o Evangelho e que a gente use os nossos dons para apressar a Tua vinda. Que o Senhor possa nos abençoar. Nós te agradecemos porque o Senhor tem sido bom conosco em meio a essa pandemia. Nós te agradecemos, pedimos proteção a todos os irmãos que estão acompanhando essa live, também aos que não puderam. Que o Senhor possa cuidar da sua igreja também, mantendo os dons e direcionando esses dons para realmente abreviar a sua vinda que realmente está muito próxima. Que o Senhor possa nos abençoar nesse restante de sábado. Continua conosco, que a sua presença seja conosco durante essa semana também. É isso que te pedimos em nome, por amor de Jesus. Amém.